Graça e paz, meus irmãos. Nós queremos, nesse momento, deixar um abraço aqui para todos os irmãos que fazem parte, que compõem a nossa sala do discipulado da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de Paudalho. Um abração para vocês e queremos dizer a vocês que nós estamos com muitas saudades, mas cremos que logo, logo nós voltaremos com as nossas aulas presenciais. Estamos aqui hoje para mais uma lição e nós vamos estudar hoje a lição de número 12, que tem por tema Quem é Deus? A lição de número 12 da nossa segunda revista, a revista que tem por tema Crescendo na Vida Cristã. A revista 1 tinha por tema Começando a Vida Cristã e a revista 2 Crescendo na Vida Cristã. A semana passada nós estudamos a lição de número 11 com o nosso irmão, o professor Rosenberg, que tinha por tema Como descobrir a vontade de Deus. E é interessante que eu tenho certeza que ficou claro aí na lição com o nosso irmão Rosenberg que só uma forma de você descobrir a vontade de Deus é você lendo a palavra de Deus. É na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que nós encontramos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Assim como também a resposta para essa pergunta que nós encontramos hoje na nossa lição de número 12, quem é Deus, nós só encontramos na sua palavra. Então, se queremos saber quem é Deus, busquemos isso na sua palavra. E é por isso que eu quero destacar agora esse quadro da nossa lição, que tem por título Leia a Bíblia Diariamente, que é o quadro em que o autor da lição, ele sugere aí uma leitura bíblica diária, para você fazer durante toda a semana, segunda, terça, quarta e assim por diante. Então, a cada dia, ele sugere um texto bíblico. E eu estava olhando aqui os textos que ele sugere, e são textos muito bons, que vai trazer um enriquecimento muito grande para você sobre esta pergunta, quem é Deus? Então, você vai ver aí, por exemplo, na leitura que se é sugerida, que Deus é criador, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é espírito, é santo, é justo. Então tudo isso a gente vai vendo aí nessa leitura diária. Então não deixe de fazer essa leitura diária. Mas o texto que é o nosso texto da lição de hoje, que é o texto em destaque, que está aí no quadro da lição, que é Guarde no Coração, é o texto que nós encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 4 e o verso 8, que nos diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha aí que conceito maravilhoso a respeito de Deus, dizendo que Deus é amor. Mas é interessante nós destacarmos o seguinte aqui para os irmãos. Podemos sim dizer que Deus é amor, porque a Bíblia nos diz isso. Agora, nós não podemos dizer que o amor é Deus, porque se fizermos isso, nós estamos reduzindo o Senhor nosso Deus a qualquer forma de amor. E nós sabemos que existem algumas expressões de amor aí que nem se justificam com a Bíblia, nem condizem com a Bíblia, nem estão de acordo com a vontade de Deus. Por isso não podemos dizer que o amor é Deus, não. Mas podemos sim dizer que Deus é amor, porque quando nós dizemos isso, nós queremos dizer que somente em Deus nós encontramos o verdadeiro amor, o mais sublime, justo e perfeito amor, que é o amor de Deus, o amor ágape. E assim, meus irmãos, nós vamos seguir com a lição e nós temos aqui no Pense e Responda justamente a pergunta que também é tema da nossa lição, título da nossa lição: quem é Deus? Aí eu já preciso dizer para os irmãos de cara também o seguinte, que nós jamais vamos poder definir Deus. A Bíblia, em nenhum momento, ela se apresenta com essa proposta. Não existe essa presunção por parte da Bíblia de querer definir Deus. Até porque seria impossível, nós levaríamos todo o tempo da nossa existência. E eu não estou falando aqui o tempo da nossa existência como seres humanos que somos, sujeitos aí a 70, 80, 90 anos de vida. Mas eu estou falando a humanidade como um todo, ainda que fosse todo esse momento aí, todo o tempo de vida que o ser humano tem, a gente pudesse estar falando sobre Deus, não é? Não conseguiríamos ainda expressar tudo que Deus ele realmente é. Então, definir Deus, ninguém jamais vai conseguir definir Deus. Nem nós, seres humanos, nem tampouco os seres celestiais. Aqueles seres que são seres mais evoluídos do que a gente, que assistem lá no céu, estão lá diante de Deus. Nem mesmo os anjos podem definir Deus. Mas nós podemos conhecer Deus. Nós podemos conhecer Deus através daquilo que nos ensina a sua palavra. Então, se queremos conhecer a Deus, podemos sim
conhecer Deus e manter esse conceito através daquilo que a Bíblia nos apresenta. Mas definir Deus, botar um ponto final em quem é Deus, isso jamais nós poderemos fazer, porque Deus ele é imensurável, Deus ele é infinito, Deus ele não se pode medir, Deus ele não está limitado a qualquer situação. E aí nós chegamos ao ponto 1 da nossa lição, ao tópico 1, que diz assim: que se quer dizer com Deus? Ou seja, o que é que eu quero dizer com esta palavra Deus? E é preciso a gente ir um pouquinho aí para os textos originais para a gente poder compreender. No Antigo Testamento aparecem basicamente duas palavras para poder expressar ou falar sobre Deus. Nós temos a palavra El, que significa Deus, poder, domínio, governo. E a partir dessa expressão El, que foi pronunciada, ainda que em aramaico, mas é uma língua bem parecida com o hebraico, quando Jesus estava lá na cruz, quando ele já nos últimos momentos, ele elevou os olhos aos céus e disse Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Então El significa Deus e Eli, como Jesus falou lá na cruz, significa Deus meu. Então, a partir dessa expressão, a gente tem aí outras palavras que surgem no Antigo Testamento, como, por exemplo, o próprio nome que nós vamos ver no Novo Testamento também atribuído a Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Emanuel. Então, olha aí, Deus conosco. E aí nós temos o surgimento também de outros nomes, como, por exemplo, Israel, Daniel, Ezequiel, Joel. Todos esses nomes são nomes compostos, que foram uma aglutinação de outros nomes, de outras expressões, juntando aí com a expressão Deus. Mas o outro nome que nós encontramos no Antigo Testamento, em hebraico, nos textos originais, é Ievá, que significa Senhor, na nossa tradução. Mas o que é que significa esse nome Ievá? Porque El é Deus, e é uma forma de nós nos dirigirmos ou fazermos referência a Deus, como sendo aquele que domina, que tem poder. Mas a expressão Ievá significa o nome do próprio Deus, o nome pessoal de Deus. Eu me chamo Domingos, então esse é o meu nome pessoal. Então o nome pessoal de Deus é Ievá. E o que é que significa Ievá, traduzido para o nosso texto, os textos que nós temos da Bíblia, como Senhor? Significa eu sou. Significa aquele que subsiste sem necessidade de mais nada. Aliás, todas as coisas só vieram a existir por conta desse Deus, que subsiste independente de qualquer coisa. Então, somente Ele realmente existe. E a partir dele, todas as coisas vieram a existir. Então, Ievá significa eu sou nesse sentido. E nós colocamos essa expressão Senhor, mas não um Senhor com S minúsculo, como qualquer outro Senhor que nós podemos encontrar na vida. Não, mas Senhor no sentido aqui de ser aquele que realmente é dono, criador e domina sobre tudo e sobre todos. Tá certo? Então essas duas expressões nos ajudam a compreender também quem é Deus, assim como propõe a nossa lição. E agora nós vamos caminhar um pouquinho na nossa lição, mas eu gostaria ainda de refletir com os irmãos a respeito dos atributos divinos, que nós vamos começar agora a estudar um pouco mais também na lição. Então nós encontramos aí os atributos em Deus que mostram o seu caráter, mostram quem Deus é. E entre os atributos de Deus, nós encontramos aí os atributos que nós dizemos que são os atributos pessoais de Deus, onde nós só encontramos em Deus. Os atributos pessoais de Deus não podem ou não podemos encontrar ele em nenhum outro ser criado, em nenhuma outra pessoa, somente em Deus. São os atributos pessoais. Mas nós temos também os atributos morais, que Deus também tem os atributos morais. Os atributos morais aparecem no relacionamento de Deus com os seres que Ele criou, com os seres humanos, com os anjos, com as demais criaturas. Então vão aparecer os atributos morais de Deus. Mas os atributos pessoais de Deus, nós só encontramos em Deus e mais ninguém. Por exemplo, eternidade. Deus ele é eterno, é um atributo que é um atributo somente de Deus. A gente vai viver eternamente, mas a eternidade não está em nós mesmos, está em Deus que nos garante a vida eterna.
Então existem os atributos pessoais de Deus e os atributos morais, e nós vamos estudar um pouco sobre esses atributos hoje. Lembrando que na própria leitura sugerida diária já aparecem aí esses atributos de Deus. Por exemplo, Deus é criador, então é um atributo de Deus, mas é um atributo que é um atributo também moral, porque ele compartilha isso com os seres que ele criou. Ao mesmo tempo que nós somos seres que fomos criados por Deus, Deus também compartilha conosco. Nós temos uma capacidade criativa, nós criamos os automóveis, os aviões, os meios de transporte, os meios de comunicação, o celular, por exemplo. Agora, claro, tudo a partir daquilo que nós já encontramos na própria existência, não é? Então, por exemplo, os meios de transporte são o quê? O carro foi inventado pelo homem, mas uma forma de o homem se locomover mais rápido. Então, esse princípio da locomoção foi Deus quem criou, foi Deus que introduziu o homem neste contexto. E a partir daí o homem cria agora o automóvel, as ferrovias, né? Os aviões para se locomover mais rápido. A mesma coisa também o celular. O homem criou o celular, mas a partir de um princípio ao qual Deus nos introduziu, que é o princípio da comunicação. Nós falamos porque Deus criou a nossa boca, criou os nossos lábios, a nossa língua, nós nos comunicamos. Ouvimos porque Deus nos deu ouvido, capacidade para ouvir. Então, a partir daí, nós criamos também o celular, mas a partir de um contexto onde Deus nos inseriu. Então, é bom deixar isso claro. Mas nós temos outros atributos que são atributos somente de Deus, como aqui, ó, onipotente, significa Deus, ele pode todas as coisas, ele é o Deus dos impossíveis, ele tudo pode. Deus, ele é onipresente, Deus está em todos os lugares no mesmo instante. Por exemplo, o inimigo das nossas almas, ele pode fazer uma viagem muito rápida. Em alguns segundos ele pode ir lá no Japão e voltar para o Brasil, ir lá do outro lado do mundo e voltar. Mas Deus, ele não precisa disso, porque Deus, nesse exato momento, ele está em qualquer lugar que possa existir. Seja no céu, na terra, até mesmo lá no inferno. Nada pode se esconder da presença de Deus. Então Deus, ele é onipresente. Mas Deus, ele é também onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele prescruta todas as coisas. Nada pode se encobrir da presença de Deus. Deus, ele é detentor de todo o conhecimento. Então nós vamos caminhar um pouco mais sobre esses atributos divinos. E o segundo tópico da lição fala que Deus, ele é espírito. O que é que significa isso? Quando nós dizemos que Deus, ele é espírito, não podemos dizer que Deus, ele é um espírito, mas ele é o espírito. Deus, ele não está limitado a nenhuma situação, porque os anjos, por exemplo, são seres espirituais, são espíritos, mas não um espírito como Deus. Por exemplo, eu já falei que Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os anjos, eles não podem fazer isso. Então, eles são espíritos, mas ele não é o espírito, como Deus é espírito. Então Deus, ele é puro espírito, incorpóreo, como nos diz a lição aqui, invisível, livre das limitações espaciais e temporais. Deus não está sujeito a nenhuma situação. Deus não está sujeito ao tempo, nem está sujeito também ao espaço físico. Nada pode deter Deus nesse sentido. Deus, ele é atemporal. Deus, ele está fora do tempo. O tempo foi criado por Deus para os seres que ele criou e não para ele. Ele está por fora do tempo. Então Deus, ele é atemporal. Deus, ele não está sujeito a essas situações temporais como nós estamos. E é por isso que a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus não está limitado ao espaço, embora pelo muito amor com que ele nos amou, nós vamos ver isso mais na frente, entregou o seu filho subsistindo em forma de Deus, como nos diz lá o texto de Filipenses no capítulo 2, ele se esvaziou e assumiu a forma humana, ele se materializou, ele assumiu a forma corpórea. Jesus, ele se tornou como um de nós, ele se esvaziou, como nos diz o texto bíblico, mas nenhum corpo, nenhuma limitação física pode sujeitar Deus, pode submeter Deus a esta condição. Então, as aparições de Deus que nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, né, como Deus aparecendo ali, se expressando como um homem, nós chamamos isso de teofania, que são aparições de Deus, maneiras e formas de Deus, ele se apresentar e aparecer para o homem. Assim como, por exemplo, nós encontramos a aparição de Deus lá no livro de Êxodo para Moisés, quando ele apareceu ali daquela sarça que ela queimava, mas não se consumia. Então, a sarça de fogo ardente,
né, que a sarça ela ardia no meio daquele fogo, mas ela não se consumia, se queimava, mas não se consumia. Então Deus apareceu assim para Moisés. Então isso aí é uma teofania, manifestação ou formas de Deus ele aparecer e se manifestar. Então Deus ele é espírito e não está sujeito a nenhuma dessas situações. Pelo contrário, todos os espíritos estão sujeitos a esse espírito que é o próprio Deus. Devemos ter cuidado também para nós não levarmos aquele conceito de Deus como sendo uma matéria ou estando sujeito à matéria, aquele conceito que nós encontramos no panteísmo. Deus está nos animais, Deus está nas árvores. Vejam, esses seres criados mostram a existência de Deus, mas Deus não se limita a essas coisas. Então Deus ele é muito mais do que isso, porque ele é o ser que criou tudo isso. Né? E Deus não está limitado à natureza e às coisas que nós enxergamos. Deus é luz, como nos diz aqui a lição no tópico 3. E aí nós vamos ver o texto que é usado, que é o texto que nós encontramos na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5, que diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então é o texto nos dizendo que Deus é luz e que nele não há treva. O texto lá de Tiago, capítulo 1, verso 17, vai dizer que todo dom perfeito vem de lá do alto, do Pai das luzes. E nesse Pai das luzes não há sombra nem variação. Isso significa dizer que essa ideia de que luz é sinônimo de santidade. Luz é sinônimo de perfeição. Luz é sinônimo de coisa boa. E trevas é sinônimo de imperfeição, é sinônimo de falta de santidade, é sinônimo de coisa ruim. Então, quando o texto nos diz que em Deus não há sombra nem variação, significa que em Deus não há nada imperfeito, em Deus não há injustiça, em Deus não há pecado, em Deus não há maldade. Pelo contrário, nosso Deus é um Deus benigno e justo. O mal não se originou de Deus, mas como já disse Santo Agostinho, o mal é a ausência de Deus. Então, os homens encontram o mal quando eles se distanciam de Deus. Mas nada vai fugir da presença de Deus, porque tudo está patente diante dos olhos dele. Mas os homens podem fugir desta comunhão com Deus, não quererem se relacionar com o seu Deus. E aí eles pagam o preço de encontrarem o mal. E é por isso que nós estamos vivendo nesse mundo tão terrível que nós estamos vivendo hoje, porque o homem resolveu se distanciar de Deus. O ponto 4 da nossa lição é que Deus ele é amor. Nós já vimos isso no início, né? E agora repetimos aqui o texto bíblico áureo desse ponto da lição de que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se nós dizemos que amamos as pessoas, também precisamos, se nós dizemos que amamos a Deus, precisamos também amar as pessoas, porque quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Então, nós vamos ver que Deus, ele ama a si mesmo. Deus, ele entregou o seu Filho por nós. Nós sabemos que a expressão máxima de amor de Deus pelo ser humano é justamente ter entregado o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos ver isso lá no texto tão conhecido nosso, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pura expressão do amor de Deus. E Deus deu prova desse amor justamente quando entregou seu Filho Jesus Cristo. Esta é a prova do amor de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre isso lá no capítulo 8 de Romanos. Ele vai dizer no capítulo 8, verso 31, se Deus foi capaz de entregar o seu próprio Filho como expressão do seu amor para conosco, o que Deus não é capaz de fazer por nós? Ele pode fazer todas as coisas. E é por isso que Jesus ele chega e diz, olha, quando vocês forem orar ao Pai, orem em meu nome. Porque se vocês pedirem com fé, orando em meu nome, tudo que vocês pedirem, o Pai poderá vos conceder. Mas mesmo assim, nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, porque sabemos que Deus, ele sempre quer o melhor para nós. Então, Deus, quando nós dizemos que Deus ele é amor, cuidado para não resumir Deus ao amor, não é? Dizer que o amor é Deus, porque o amor não é Deus, mas Deus é amor. Nós queremos dizer com isso que Deus é a fonte do verdadeiro amor. Então, é a partir deste amor, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus e compreendemos esse amor em seu Filho Jesus, que nós vamos também estar capacitados agora para viver essa relação de amor com outras pessoas.
Porque o ser humano foi criado por Deus como um ser que se relaciona. Nós somos seres sociáveis. Precisamos conviver e lidar com outras pessoas. E aí que entra esse amor com o qual nós somos amados por Deus, nós vamos também agora amar outras pessoas. Então ninguém vai conseguir realmente amar outras pessoas se não for a sua fonte, a fonte do seu amor não for lá naquele que é o amor, que é Deus, né? Porque Deus é amor. Então, se você não for buscar esse seu amor lá nessa fonte que é Deus, você jamais vai amar verdadeiramente as pessoas. Então, um pai, por exemplo, ele só vai ser um pai que ama de verdade se ele agir de conformidade com o amor de Deus, de acordo com a palavra de Deus, com os seus ensinamentos. Um filho só vai amar seus pais de verdade se ele também agir para com seus pais de acordo com os princípios evangélicos, com os princípios de Deus, com a sua palavra, amando os seus pais como ele próprio tem sido amado pelo próprio Deus. Então, somente assim nós vamos amar verdadeiramente as pessoas. O quinto e último ponto da nossa lição, aliás, o quinto e o último não, o penúltimo, porque ainda temos o ponto 6. O ponto 5 da nossa lição diz o seguinte, que Deus ele é único. E o texto em destaque aqui é o texto de Marcos, capítulo 12, verso 29, que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando nós dizemos que Deus ele é o único Senhor, é que nós não vamos encontrar em nenhum outro ser aqueles atributos que nós já falamos, né, que são os atributos pessoais e divinos de Deus. Então Deus ele é singular. Não existe mais ninguém onde a gente possa realmente buscar esse Deus que nós adoramos. Deus ele é singular e Deus ele é exclusivo. Não é? Você não vai encontrar isso em mais ninguém, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra situação, embora os homens busquem isso, embora os homens queiram colocar no lugar de Deus em suas vidas outras coisas. Muitas vezes nós fazemos com que coisas que não têm valor algum cheguem e tomem o lugar de Deus. Mas nós somos advertidos quanto a isso, porque Jesus mesmo nos ensinou, né? Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas. Então jamais devemos permitir que nada venha ficar no lugar de Deus. E por fim, o tópico 6 diz que Deus é uma pessoa, Deus ele é pessoal. Isso significa dizer que nós temos aí um só Deus, mais três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só Deus. Nós não podemos dizer, vai de encontro à nossa fé, nós dizermos que nós temos três deuses. O Pai não é um Deus e o Filho um outro Deus e o Espírito Santo um outro Deus. Não. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Os três são Deus. Mas ao mesmo tempo, nós também não podemos dizer que eles três são uma pessoa. São três pessoas distintas, cada um com vontade própria, com existência própria. Então, eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A coisa é tão forte que a Bíblia vai nos dizer, nesse mesmo texto que eu já citei de Filipenses no capítulo 2, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem foi obediente? Jesus. Jesus como filho, sendo o próprio Deus, ele se sujeitou à vontade do Pai, obedecendo ao Pai. Então vejam aí, eu tenho uma pessoa do Pai e tenho uma pessoa do Filho. Então eu não posso dizer que são uma pessoa só, mas são três pessoas, embora é um Deus só. Jamais eu posso dizer que são três deuses e nem jamais eu posso dizer que é uma pessoa só. São três pessoas, mas um só Deus. É o conceito que nós levamos da Trindade, o Deus triuno. E existem alguns nomes de Deus que vão mostrar para a gente todo esse caráter de Deus. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vai ver o nome aí, né, que mostram essa personalidade, que Deus ele é uma pessoa. O nome Jeová Jiré, né, que significa o Senhor proverá, o Senhor é providência. Jeová Savaot, que significa o Senhor dos exércitos. É aquele Senhor que luta por a gente, que briga por a gente e que nos dá a vitória. O Jeová Rafá, que significa o Senhor que cura, o Senhor que sara, o Senhor que nos faz superar as dificuldades, os nossos traumas, aquele que nos cura também da grande enfermidade e do pecado. Então, nós temos aí vários nomes que mostram essa personalidade de Deus, que Deus ele é uma pessoa. Além dos pronomes pessoais que são aplicados a Deus. Tu, ti, ele, li. Então tudo isso nós encontramos aqui também na lição, que mostram que a palavra de Deus faz referência ao próprio Deus como sendo uma pessoa, um ser
pessoal. E ele tinha mesmo que ser um ser pessoal, não podia ser diferente, porque somente um ser pessoal pode criar pessoas, personas, como nós somos, né? Seres individuais. Ao mesmo tempo que nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós somos aí, né, seres humanos, somos irmãos uns dos outros, mas nós temos a nossa individualidade. Então somente esse ser pessoal é que poderia criar pessoas. E o ser humano também sendo um ser pessoal, somente em Deus, nesse ser pessoal, é que nós vamos poder realmente, né, encontrar essa plenitude de seres que querem estar diante de Deus adorando. Então somente nesse ser pessoal que é o Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia também mostra as relações de Deus com os seres que ele criou, mostrando que ele é uma pessoa, mostrando que nós estamos nos relacionando com o outro. O próprio Espírito Santo, na palavra de Deus, ele recebe essa designação. Quando Jesus ele fala para os apóstolos e discípulos que vai ser necessário ele ir, mas que ele não vai deixar eles órfãos. Ele vai mandar o outro, o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Então vejam, o outro, né? O Espírito Santo é uma outra pessoa, mas sim, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus é um Deus pessoal se relacionando com a gente. Então Deus ele é o Criador, ele é o Pai, ele é o mantenedor, aquele que preserva todas as coisas, o nosso ajudador divino. Ele é o nosso governador, como eu já falei, a palavra El, Deus, significa governo. Então ele é o dominador de tudo e de todos, ele é o Senhor, o dono de todas as coisas. Ele subsiste e não precisa de nada para subsistir. E é por isso que eu já falei para os irmãos, devemos ter cuidado para não nos referirmos a Deus como sendo Deus um ser autossuficiente. Porque dizer que Deus ele é autossuficiente significa reconhecer que Deus ele necessita de alguma coisa e ele mesmo provê aquilo que ele necessita. Como uma dona de casa quando está com fome que vai lá e prepara o seu almoço para poder almoçar ela e sua família. Isso está errado, porque Deus não necessita de coisa alguma. Então ele não é autossuficiente, mas ele é suficiente. Suficiente. Essa é a própria existência de Deus. Então por isso nós louvamos, porque nós estamos diante de um Deus que é tão poderoso, que é eterno, que é justo, ao mesmo tempo é amoroso. Mas nós estamos diante de um Deus que é único, singular e exclusivo. E por isso nós vamos continuar firmes, servindo a esse Deus maravilhoso. Então esta é a lição que nós queremos trazer hoje para os amados irmãos. Ficou um vídeo aí um pouco grande, um pouco extenso, mas necessário, porque o tema da lição é muito profundo. Quem é Deus? Estude mais sobre Deus, faça as leituras que nós propomos aí e certamente você vai estar apto até mesmo para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. E não esqueçam, semana que vem nós estaremos juntos mais uma vez com o nosso irmão professor Rosenberg, estudando a lição de número 13, o conhecimento de Deus. E aí a gente vai ver que o conhecimento de Deus é maravilhoso. Amém? Um abraço para todos vocês.